Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui nos estúdios para gravar mais um episódio do nosso podcast jurídico Legal Talks. Eu sou o José Humberto, apresentador deste episódio, hoje com a presença do meu querido co-host, professor Eduardo Santos. Tudo bem, professor? Prazer, meu amigo, mais uma vez para um episódio super especial nesse ano Com ainda certeza, de com certeza. 2024. Todos são especiais, mas sempre tem aquele Hoje nós detalhe. vamos falar de um tema muito quente no debate jurídico atual e também Exato. no processo legislativo, então acho que vai ser muito legal. Muito bacana. E hoje temos dois professores aqui, um convidado e o outro como co-host. Mas antes da gente conversar a falar sobre a reforma do novo Código Civil, eu quero apresentar a vocês os nossos patrocinadores. Nosso patrocinador master, o Café Cajubá, o Luciano Lopes Advocacia, banca de advogados de Belo Horizonte, a Next Corporate, empresa de consultoria da qual eu faço parte, e a JB Joias, que é uma joalheria, também patrocina o nosso podcast. E lembrar a você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho e compartilhe com os colegas para a gente fazer crescer a nossa audiência e a nossa comunidade jurídica. E hoje nós temos como convidado o professor Thales Valim, que é convidado especial do meu amigo professor Eduardo Santos. Vou deixar que você apresente o convidado para nós hoje, professor Eduardo. Maravilha, querido. Olha só, hoje nós trouxemos aqui um cara que é especialista em direito civil para falar de um tema que está realmente dominando os debates de direito civil, que é a reforma do Código Civil. O professor Thales, eu sei que ele é doutor em direito civil pela Universidade de São Paulo, eu sei que ele é professor de direito civil lá da UENG, né, da Universidade do Estado de Minas Gerais, chefe, inclusive, do Departamento de Lá em Ciências Tuiutaba, Jurídicas, né? lá em Tuiutaba, junto Exato. comigo, e meu colega de trabalho, Com certeza. e meu chefe, né? E bem, Thales, fala pra gente primeiro, antes da gente entrar nesses temas, né, um pouquinho aí da sua carreira, como que Se foi apresente para nós. essa sua caminhada, né, pelo direito civil. Tá certo. Muito obrigado. Primeiramente, né, agradecer aqui aos hosts do podcast, o professor Eduardo, o José, Muito pela obrigado. acolhida, né, pelo gentil convite para tratar de um tema tão importante a todos nós nesse momento. Eu me formei em Direito pela Universidade de São Paulo, no Largo de São Francisco. Fiz também um regime de dupla titulação num programa que a universidade tinha com a Université de Lyon. Também bacharelado lá pela Université de Lyon em Direito. Depois fui fazer meu mestrado de Direito Civil com foco nos contratos atípicos, também na Universidade de São Paulo. Fiz um segundo mestrado na Université de Lyon também, que era em Direito Contratual e que se debruçou mais sobre a reforma do Código Civil francês, né? Bacana. Que na ocasião, lá para 2017, 2018, a gente estava no primeiro ano de vigência da reforma, uma reforma ampla, dentro do capítulo de Direito das Obrigações, e aí meu mestrado foi sobre isso, meu segundo mestrado. Na sequência, fiz meu doutorado em Direito na Universidade de São Paulo e já agora focando mais em responsabilidade civil, a questão das funções da responsabilidade civil, dano-evento, dano-prejuízo, função punitiva, preventiva e assim por Então, a diante. paixão Maravilha. pelo direito civil é antiga. É civilista Raiz mesmo. né? E depois acabei vindo aqui para Ituiutaba, para o Triângulo Mineiro, né? Essa terra boa, para dar aula calorosa em todos os sentidos, para dar aula de Direito Civil também, né? E hoje estou lá na UENG, muito feliz. Muito bem, currículo extenso e muito qualificado do professor Thales. E o tema de hoje é um prato cheio para a gente aqui falar com uma autoridade no assunto, né? Realmente uma autoridade no assunto. Vamos falar sobre direito de família, responsabilidade civil, direito digital, que todos são áreas que foram afetadas, né, professor Eduardo, pela alteração do Código Civil. E então vamos dar início aqui aos nossos debates, aos nossos assuntos que a gente separou para a gente conversar aqui hoje. A gente tem alguns temas importantes, mas antes disso eu quero oferecer para o nosso convidado o Café Cajubá, o nosso café patrocinador aqui do nosso podcast, e vamos oferecer aqui para o professor Thales um cafezinho para a gente começar a falar sobre os nossos temas.
Professor Eduardo, acho que não vai querer café hoje, Que vai, professor isso, Eduardo? você tá doido. Se eu não pegar esse café, o Não João dá- vai ficar bravo comigo. Não dá pra ficar inclusive. sem café Cajubá, não dá? Não. O Joãozinho vai ficar bravo comigo, né? Mandar um abraço pro pessoal do Café Cajubá, sempre nos apoiando aqui, né? Com Exatamente. patrocínio. E além de apoiar com patrocínio, eu acho que mais do que o patrocínio, ainda manda esse café pra gente aqui, maravilhoso, né? Estamos sempre muito bem acompanhados aqui pelo Café Cajubá. A gente vai colocar aqui o QR Code com todas as informações. Você encontra o Café Cajubá em todos os supermercados, padarias, mercearias de Uberlândia e da região toda. Então, se você ainda não experimentou, experimente com certeza. Se você usa outra marca, você vai passar a usar o Café Cajubá. Muito obrigado, João. E agora vamos dar início então aos nossos temas. A primeira pergunta aqui, professor, para a gente engrenar aqui em todas as nuances que temos aí da alteração do Código Civil, da reforma, houve alguma mudança no regime das incapacidades, que é um tema muito importante, sobre as incapacidades? Então, vamos lá, né? Se você me permite uma preliminar Claro, antes, fica à assim, vontade. bem Claro, brevemente, é só porque eu acho que, às vezes, a gente, que já tá no cenário há bastante tempo e tal, Sim, sim. a gente parte do pressuposto que todo mundo tá por dentro da reforma, o que é a reforma. Eu queria só brevemente falar, bom, o que é a reforma do Código Civil, de onde ela veio para onde ela vai, Sim. tá certo? Antes de Perfeito. falar da incapacidade em si, para que todo mundo entenda, né? Porque pode ter gente imaginando, bom, então já reformaram o Código Civil? O Código Civil vai... Não, o Código Civil ele tá como ele sempre esteve. Sempre não, desde 2002, né? Sim. Com uma ou outra alteração, mas desde 2002. Mas a grande proposta de reforma do Código Civil veio para o final do ano passado. Sim. Lá para setembro de 2023, foi um esforço do Senado Federal, né? E, na ocasião, indicou-se o ministro Luiz Felipe Salomão, do STJ, para cabecear mesmo os trabalhos, né? Então, Sim. ele foi indicado como presidente da comissão e os professores Flávio Tartucci e Rosa Neri como os relatores gerais. Só que aí o Flávio Tartucci e a Rosa Neri acabaram chamando uma grande comunidade de juristas, 34 mais ou menos, eu digo mais ou menos porque alguns saíram, outros entraram e acabou tendo uma certa movimentação. E num período de mais ou menos 6 meses, eles então fizeram um anteprojeto de reforma do Código Civil, que é o que nós hoje vamos discutir, né? Porque Perfeito. não temos ainda um PL propriamente dito, não temos sequer uma lei aprovada para sanção ou para entrar em vigor. Ele é um anteprojeto que foi entregue, se eu não me engano, em abril deste ano para o Senado Federal e até o momento sequer há relator no Senado Federal para esse PL. Então a gente realmente está em estágios, pelo menos de tramitação legislativa, em estágios bem embrionários. E qual que foi o clima no Senado na recepção desse projeto? O pessoal recebeu bem ou já tem uma certa rejeição? Então, isso é curioso, assim, Já vamos né? apertar ele Porque... logo no começo. Não, Assim, eu tenho outra pergunta ainda a respeito disso. Não, veja, é difícil um projeto de lei agradar a todos, né? Você vai ter sempre a oposição e a situação ali encampando lados. No caso do anteprojeto de reforma do Código Civil, eu até diria que, pós-entrega do relatório, as coisas se acalmaram. A questão toda foi que, no decorrer dos trabalhos, porque nós tivemos talvez a primeira experiência de acompanhamento quase que em tempo real dos trabalhos de discussão de um projeto de lei da envergadura de um código que nós tivemos foi esse. Porque as principais reuniões da comissão foram televisionadas pela TV Justiça, os debates foram ao vivo e tal, né? As principais. É claro que um acordo ou outro foi feito nos bastidores, enfim, que é do jogo. Nós tínhamos subcomissões também de trabalho para cada livro do Código Civil e assim por diante, que também a gente nem sempre teve acesso ao debate, mas fato é que no decorrer desses 6 meses, a gente tinha uma dimensão do que estava sendo proposto, do que estava sendo pensado para o produto final ali, que foi o relatório, e nesse trâmite já começaram a surgir críticas, né? Porque a expectativa inicial... Críticas políticas ou dos juristas, assim? Eu diria que é crítica mais jurista mesmo, né? É porque o geral
no geral, o que nós tínhamos? Nós tínhamos um burburinho em redes sociais entre juristas a respeito de alguns aspectos do projeto que às vezes até mesmo eram veiculados de forma superficial e nessa veiculação superficial acabava transparecendo algo que não era, assim, né? Então, A discussão estava embrionária. A discussão estava embrionária, Então, por exemplo, conclusa. teve uma época, até a gente pode tratar desse assunto aqui porque é interessante. Teve uma época que circulou o boato de que estava se dando personalidade aos animais, né? Equiparando o animal com pessoa. Não é bem isso que o anteprojeto fez, mas realmente tinha ali uma iniciativa de adoção de um regime próprio aos animais, só que isso acabou extrapolando nas redes sociais para uma ideia quase que de adoção do bestialismo, entendeu? O que não era o fato. É o que sempre acontece. Quando vai para as redes sociais, a maioria dos temas vira isso, né? E assim, é claro que esse tipo de discussão rasa foi prejudicial, a meu ver. Por quê? Porque deixou de tocar em assuntos concretos, palpáveis, que mereciam discussão naquele momento, né? Tanto é que, assim, nosso mote hoje aqui, pelo que eu vi, é reforma, avanço ou retrocesso, né? Eu diria que avanço é retrocesso, porque não tem como, né? Uma reforma da envergadura dessa que está sendo proposta, com mais de 1000 artigos sendo alterados ou propostos, né? Porque tem artigos que são verdadeiras inovações. Mais de 1000? Mais de 1000, é quase metade do código, né? É muita coisa. Uma proposta dessa envergadura, não tem como você só ter avanços ou só retrocessos. Então, a gente tem ali um pouco de tudo. A gente vai ver aqui, eu vou tentar E até por buscar técnica um meio legislativa, eu quero te fazer uma pergunta séria. Claro. Por técnica legislativa, se eu reformo mais de 1000 artigos de um código que tem praticamente cerca de 2000 artigos, metade, pouco mais de 2000. será que o melhor não seria, então, um novo código, ao invés de uma reforma dessa Mas dimensão? esse é o debate, né? É isso que se discute também. E veja, o pessoal que está um pouquinho mais seriamente discutindo a questão, do ponto de vista formal, procedimental, discute exatamente essa questão. Primeiro que, assim, a reforma do Código Civil, como ela foi feita até a apresentação do anteprojeto, ela foi uma reforma com fast tracking, assim, porque em 6 meses nós tivemos uma proposta de reforma de mais da metade do Código Civil. Até há quem considere que essa reforma é uma reforma no rótulo e sim é um novo Código Civil. Concordo. Porque você vai alterar na substância, né? Um código, a gente sabe que um código não é um apanhado de normas. Ele tem pelo menos pretensão de sistematização, de unidade, de coerência interna, né? De um partilhamento de princípios comuns por todos os seus livros e assim por diante. Então, você alterar quase metade de um código, que eu acho que assim, o que nós temos aí de semelhante na história recente do Brasil? A alteração do Código Penal na sua parte geral, né? A lei de improbidade, inclusive, passou pelo mesmo problema. Mas assim, só para falar de um código propriamente, né? Porque realmente existe um Código Penal antes da nova parte geral, né? Que foi lá na década de 60 e tal, e existe um Código Penal pós a parte geral incorporada. Por quê? Porque a parte geral de um código é algo elementar, né? É algo que informa todo o sistema. Direciona o restante. Direciona todo o restante. Então, óbvio, aqui não houve só alteração de parte geral. Houve alteração de parte geral, especial, Sim. até mesmo a adoção de um novo livro da parte especial. Qual né? livro? É o livro do Direito Civil Digital. Poxa, Exato. que legal. Então, nós... E aí teve uma discussão, te interrompendo um pouquinho, teve uma discussão. Na época eu lembro muito bem do Flávio Tartucci falar sobre isso, porque é uma das minhas áreas de estudo, o direito digital. Sim. Se caberia um código de direito digital ou se seria um livro de direito digital inserido dentro do Código Civil. E aí falaram que não teria condições de criar um código de direito digital fora do Código Civil, porque afeta a todas as áreas, inclusive o Código Penal. Então não teria como fazer essa separação. O que é curioso, né? Porque, veja, o livro, ele é intitulado Direito Civil Digital. O que já dá a entender que há um direito penal digital, um direito constitucional digital, um direito administrativo digital. Esse foi o esclarecimento. Nós não estamos querendo receber lá no direito constitucional, não. Vai ter que receber, não tem. Então, assim, também se discute essa forma como foi adotada a regulamentação para o direito digital, que era o grande mote. Quando foi anunciada essa comissão, o grande mote era: o Código Civil não está em compasso com uma sociedade conectada a todo momento, com relações virtualizadas, não está nesse compasso.
E além disso, nós temos também os dois grandes alicerces aí para a justificativa da nomeação dessa comissão foi o direito digital e o direito de família. Por quê? Porque o direito de família, ele, basicamente, o Código Civil atual é o direito de família da década de 70. O Código Real é muito atrasado no direito de família. Isso E o direito de família evoluiu muito de lá para cá, em grande medida por atuação judicial, a gente sabe disso. O STF, STJ, até mesmo o CNJ, né? Então, esses foram os motes. Até lembro que quando eu ouvi a notícia, eu falei, vai ser uma reforma pontual, porque vai tratar das questões de direito digital, que, aliás, me parecia, né? Na época eu até tracei um paralelo do Código de Processo Civil de 1973, quando ele foi atualizado para a questão das assinaturas digitais. Que eu falei, eles vão fazer lá pontuais reformas para falar de... Eu falei, é isso, e vão incorporar a jurisprudência já consolidada do STF e do STJ a respeito de união estável, de laço afetivo e assim por diante. É isso, né? A nossa surpresa, acho que é a surpresa geral, foi quando o negócio começou a tomar forma de uma ampla reforma, né? Essa foi. Por quê? Inicialmente, quando se falou 6 meses, para isso, que eu imaginava que seria, não era um tempo assim inadequado. Agora, para uma reforma que vai tocar em quase metade do Código Civil, aí me parece que, de fato, a gente precisa de maior maturação do tema. Por quê? Vamos pegar aí as principais reformas e os principais projetos que redundaram em novos códigos civis para verificar quanto tempo eles foram gestados. Né? Décadas, né? O Código Nosso, primeiro, de 1916, ele é um código do século XIX. Né? Ele foi um código que o seu projeto originário, do Clovis Bevilacqua, terminou ali em 1890, quase 1899. Né? Ele demorou muito para ser aprovado, até tem toda aquela polêmica com o Rui Barbosa, dizem que é o Rui Barbosa que atrasou tudo e tal. Verdade ou mentira, ele gestou, ele tem um período de gestação longo aí de quase 2 décadas. Isso se a gente não levar em consideração que muito do que estava no projeto do Clovis Bevilacqua veio de projetos anteriores a ele. Projetos feitos até mesmo na época do Império, como o esboço do Código Civil do Teixeira de Freitas, o projeto de Felício dos Santos, Coelho Rodrigues e assim por diante. Então tudo aquilo ali foi, na verdade, a consolidação de uma discussão de pelo menos umas 5 décadas. Né? Aí depois nós tivemos esforços, tentativas de elaboração de novos códigos civis no século XX mesmo, para nós, no Brasil. Todos eles acabaram ali se revelando frustrados. E na década de 70, houve a nomeação, então, de uma comissão chefiada por Miguel Reale pai, né, não Miguel Reale Júnior, composta por ele mais 5, se eu não me engano, juristas, para o que veio a ser o anteprojeto do atual Código de 2002. Só que mesmo este anteprojeto, elaborado na década de 70, 1972, 1973, ele só veio a ser aprovado em 2002. Demorou também, décadas. Né? Houve uma longa gestação. Verdade que em várias décadas ali ele esteve arquivado, o debate de fato não houve. Muita gente até acreditava que aquele projeto era mais um projeto que não teria sucesso, mas ele foi reavivado e houve uma discussão. Logo quando ele foi aprovado, já se percebeu o descompasso. Então, tinha, de fato, uma necessidade de revisão. Ele era atrasado em relação à Constituição de 88. Nós não corremos o mesmo risco com essa revisão que estamos fazendo agora? É o risco de todo o código. Né? Por isso que é minha visão, e aí a gente entra, claro, em um pouco de percepção do sistema jurídico, de como ele opera, as finalidades, as funções. A minha visão, a gente nunca consegue alcançar o progresso social. Né? Os juristas estão fadados a andar comendo poeira, né? A gente vai tentar buscar a todo momento acompanhar a evolução social das relações e assim por diante. Mas essa tentativa, ela tem que ser vista como a busca de um estado ideal inalcançável, né? E nós sempre que aprovarmos um projeto de lei, nós já estaremos aprovando algo que está ultrapassado de acordo com a realidade social. A questão sempre se vai ser mais ou menos, né? Uhum. Eu acho que o Código Civil de 2002, ele foi aprovado com bastante atraso, né? E aí, tanto é que na época, eu não sei se isso é verdade, porque eu não tenho fontes primárias a respeito, mas o que a gente ouve, né? É que na época a pressa em si foi porque o Fernando Henrique queria aprovar um Código Civil ainda em seu governo, e o Miguel Reale era seu ministro da Justiça, então falou, olha, foi uma negociação com o Congresso. Aprova-se o código tal como está, porque queremos o código ainda neste ano, último ano de mandato do Fernando Henrique Cardoso,
e imediatamente façamos tramitar um projeto de lei de reforma ampla do Código Civil. Se esse bastidor é verdadeiro ou não, não sei, mas uma coisa é fato. Tem muito sentido. Houve este projeto de lei que tramitou para e passo ao Código Civil, que é o chamado projeto Fiuza, por conta de um deputado à época na Câmara dos Deputados, já falecido deputado Fiuza. Então, esse projeto existiu, ele tramitou, ele não foi longe, porque lidar com um projeto de Código Civil é sempre complicado, né? A gente brinca quando a gente dá aula, alunos brincam que o Código Civil começa no nascimento, aí a pessoa cresce, aí ela vai se casar, aí ela amealha bens, aí depois ela divide esses bens no divórcio, depois ela morre, acabou o Código Civil. O Código Civil é a história da vida. Brincadeiras à parte, e esse resumo tosco, né? O Código Civil, por tratar da vida toda, ele trata de muita coisa. Com certeza. Né? E a chance de qualquer projeto desagradar a todos é muito grande. Também. Porque você vai tratar de tantos temas que vai ser complicado demais fazer com que alguém concorde com tudo. Então, esse primeiro projeto foi frustrado, né? Esse agora que nós temos, não sabemos se vai adiante ou não. Mas veja, o projeto que foi frustrado, arquivado, do deputado Fiuza, ele era um projeto mais recatado. Ele não tentava inovar em relação ao Código de 2002. Ele tentava corrigir problemas redacionais, algumas dúvidas que perduram até hoje. Bem mais formal. É bem mais formal. É assim, uma coisa ou outra. O que esse projeto é um pouco diferente, né? Tanto é que estruturalmente nós temos o surgimento de um novo livro na parte especial. Eu acredito que foi muito bem aceito também pela comunidade jurídica também, esse anteprojeto. Este atual? Isso. Então... eu acho que assim, tá meio dividido, viu? Eu diria que tá um pouco dividido. Depende do tema também, né? Depende do tema. Até na época da tramitação, dos debates e tal, houve ali sérias críticas e o próprio Flávio Tartucci acabou se fazendo valer de uma citação, de um texto, um pequeno texto do Orlando Gomes, da época em que Orlando Gomes estava defendendo um projeto de Código das Obrigações. Para quem não sabe um pouquinho de história de tramitação do Código Civil, nós tivemos um esforço aí na década de 50 e 60 para a construção de um Código das Obrigações e um Código Civil. Então, iria se retirar o Código, as disposições sobre direito das obrigações do Código Civil, fazendo dele um código autônomo e unificando só o direito obrigacional civil e empresarial. Então, haveria um Código das Obrigações aplicável às relações civis e empresariais e haveria um Código de Direito Civil para direito das coisas, direito de família, direito às sucessões. Quem ficou encarregado deste Código Civil foi o professor Caio Mário da Silva Pereira. Quem ficou encarregado desse Código das Obrigações foi o professor Orlando Gomes. Eu posso ter invertido os dois, eu não sei agora qual que é qual, mas enfim. Eles tiveram... O fato é que, na verdade, ambos trabalharam nos dois. Esses são os atores. Houve uma crítica bastante forte na época, até mesmo por conta dessa divisão e tudo mais, e em um escrito, Orlando Gomes, um escrito que ele publicou na imprensa, ele dizia o seguinte, que os críticos eram de dois tipos, de duas categorias, pessoas ou que nunca tinham lido o projeto, ou então que o tinham lido e não tinham entendido. E aí, o Flávio Tartucci se valeu dessa citação e falou, olha, parece que aqui ocorre a mesma coisa. Eu acho até que foi um pouco forte a crítica dele, porque eu não concordo com o Orlando Gomes. Eu acho que não é porque pelo fato de você criticar que você não entendeu ou não leu, né? Muito pelo contrário. Mas... Ou seja, não aceito que me critique. Concorde. Eu acho que é saudável a crítica, né? Até porque a lei, o Código Civil, eu acho que nós temos que nos livrar desse apego à personificação dos códigos civis, né? A gente percebe, é só Código Civil que recebe nome de pessoas, já repararam? Nós temos o Código Bevilacqua, o Código Reale, e agora talvez o Código Salomão, Tartucci, Nero, alguma coisa assim, né? Alguma coisa que o valha. De onde vem isso? Vem do Napoleão, né? Porque quando o Código Civil francês, em 1804, foi editado, pelo mesmo decreto, Napoleão intitulou o código de Code Napoleão. Tanto é que depois que ele foi destituído, é que o código oficialmente passou a se chamar Código Civil, né? E é famosa, célebre a frase dele de que o maior legado dele para os franceses seria o Código Civil. Ele tinha realmente grande apreço por aquilo. E ele entendia aquilo como o filho político, intelectual dele, né? E de fato ele participou de mais da metade das reuniões de discussão do Código Civil. Tem registros históricos a respeito disso. Mas veja, é uma postura de tirano, né? Uma postura ditatorial, de personificação de legislação que eu acho que a gente não tem que ter. E um superego, né?
Então Código Civil é o Código Civil da República, né? E a República é nossa. Então, eu acho que a A gente República tem... não deve e não tem partido, né? Então eu acho que a gente tem sim que criticar, a gente tem que debater, porque se tiver alguém que seja pai do código, é a comunidade brasileira como um todo, né? Então, não vejo nessa forma. Nós temos hoje uma divisão clara na comunidade jurídica a respeito desse anteprojeto. Há pessoas que criticam muito, muito, tanto na forma quanto na substância. Na forma pelas razões que a gente acabou de tratar, na substância por outras que eu vou tratar aqui com vocês hoje. Mas nós temos também o lado A, o lado de quem está por trás do projeto, quer vê-lo prosperar e está defendendo ele. Eu acho que assim, a gente não deve entrar nessa briga de Fla-Flu, de Corinthians e Palmeiras. A gente tem que lidar com o anteprojeto. Eu acho que tem coisas que merecem atenção, tem coisas que merecem lapidação. Não acho que o procedimento de elaboração foi adequado, exatamente pelo que você falou. Eu acho que a gente deveria assumir, então, a proposta de um novo código, até com procedimento constitucional para códigos, mas não foi assim que foi feito. Tudo bem, vamos agora debater, Sim. né? Então, esse é o ponto. Tá, eu só queria fazer uma observação seguinte. Quando a gente trata do assunto de tramitação da aprovação desse código, eu entro naquele detalhe assim, Eduardo. Não sei se vocês vão concordar comigo. A gente tem uma proposta, um anteprojeto para reformar questões muito importantes do dia a dia das pessoas que estão aí avançando rapidamente, como a parte tecnológica do direito digital em si. E aí nós temos essa morosidade na aprovação dessas reformas. Aí entra a questão das jurisprudências. E aí entra a questão do ativismo judicial. Como que a gente combate o ativismo judicial se a gente não tem um processo legislativo ágil para tentar, pelo menos, acompanhar os avanços tecnológicos que nós temos hoje? Isso é um ponto importante, veja, porque aí a gente está discutindo num plano de sistema de codificação. Exato. Né? Nós temos, óbvio, a realidade é bem mais complexa do que isso, mas numa simplificação muito grande, a gente entende que há pelo menos dois grandes modelos opostos de codificação. Uma codificação de modelo fechado e uma codificação de modelo aberto, né? Codificação de modelo fechado seria paradigmático o caso francês. O Código Civil de 1804 era entendido como uma legislação para pôr fim a qualquer problema anterior de lei aplicável, de pluralidade de normas, porque, para quem não conhece muito o contexto pré-Código Civil francês, a França, até o século de 19, ela vivia num sistema pelo menos um sistema dualista de aplicação de leis. Então eu tinha um norte que era onde se aplicava o direito, se eu não me engano, era o norte em que se aplicava o direito romano. E o sul era o direito costumeiro. Pode ser o inverso, mas um dos lados era o direito romano e o outro era o direito costumeiro. E tinham brigas judiciais infindáveis a respeito de qual era a lei aplicável, se era a lei costumeira, se era o direito romano. Até mesmo quando fosse o direito romano, havia-se o problema de saber qual o direito romano, porque direito romano é um direito que vigeu por mais de 2000 anos e a gente tem estágios disso aí. Até a né? escola hermenêutica da época napoleônica era uma escola estritamente legalista. Então, assim, o Código Civil, na época, foi visto até pelos positivistas da época, e aqui eu não estou falando dos positivistas juristas, né? Porque o positivismo os positivismo jurídico, ele veio para o final do século XIX. O positivismo que eu estou falando é o científico mesmo, do Auguste Comte, daquele pessoal lá, que vai falar o seguinte: olha, a gente precisa fazer leis racionais, né? Tanto é que na Inglaterra, quem defendia muito essa ideia de código era o Jeremy Bentham. Né? A gente precisa ter essa ideia de uma lei que vai exaurir tudo. E ela tem que ser tão bem escrita, tão bem clara, que qualquer cidadão de capacidade média, ao lê-la, vai saber o direito inteiro aplicável naquela situação. Então parecia o seguinte: olha, se eu tenho uma relação civil, eu não preciso procurar em outro lugar que o Código Civil a resolução para o meu caso. Né? Porque isso, claro, é uma utopia, um modelo fechado, né? E o modelo fechado, por tentar prever tudo, ele é extremamente minimalista, casuísta. Então a gente tinha as regras previstas para as situações as mais diversas possíveis, né? Isso no século XIX já era algo ruim, né? Imagina... Mas agora, com a complexidade das nossas relações... Imagina hoje. É inviável. Aí, nós caminhamos no decorrer do século XIX para um modelo aberto.
o que seria esse modelo aberto, né? E, de novo, lembrando que são apenas paradigmas, sistematizações toscas da realidade. É um modelo em que eu reconheço a impossibilidade e insuficiência do legislador em tudo prever e deixo, então, nas mãos de alguém que possa se deparar com um caso concreto, a solução caso a caso. Né? E aí, então, nós não podemos chamar isso de ativismo judicial. Não, porque aí é o próprio legislador que está delegando essa competência, Entendi. né? E como é que Perfeito. faria essa delegação de competência? Ora, é aí que surgem as famosas cláusulas gerais, né? Perfeito. Então, qual que é o exemplo, paradigma desse modelo? É o Código Civil alemão do final do século XIX. Então, nós tivemos ali a cláusula geral de boa-fé, a cláusula geral de bons costumes, a cláusula geral de atos emulatórios, que depois viria a ser o abuso do direito, inúmeras cláusulas gerais, a cláusula geral de reparação de danos, em certa medida, estava ali também, embora ela também estivesse no Código Civil francês. Mas, enfim, o Código alemão ele foi permeado a todo momento por cláusulas gerais, e isso permitiu uma atividade judicial maior, né? Então, esse seria o modelo aberto. Hoje, nós temos a maior parte dos juristas, pelo menos dos privatistas, entende que não dá para se fazer nenhum modelo aberto, nem um modelo fechado. O que nós podemos fazer é situações, exemplos no meio ali, numa situação intermediária. Um código híbrido. Aí nós podemos nos perguntar, bom, como é que o anteprojeto quer lidar com isso, né? Ele se reconhece como modelo aberto, ele se reconhece como modelo fechado. Eu diria que há momentos em que parece que ele quer ser um modelo fechado. Há momentos em que ele parece querer ser um modelo aberto. E quando ele quer ser fechado, ele é muito fechado. Quando ele quer ser aberto, ele é aberto demais. Então, por exemplo, para não ficar nessa questão... Dá um exemplo para nós. Vou dar um exemplo. Pra gente compreender. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, um conceito jurídico indeterminado que começou a entrar assim no anteprojeto à torta e à direita é norma de ordem pública. Então, um conceito jurídico indeterminado é uma das grandes ferramentas para se construir uma cláusula geral, né? Então, o conceito jurídico indeterminado entra a norma de ordem pública como conceito jurídico indeterminado entra no anteprojeto, por exemplo, para dizer que os negócios jurídicos que fraudarem norma de ordem pública são nulos, de pleno direito. A grande questão é, o que é norma de ordem pública? Exato. Né? Porque, veja... Já é problemático antes de ter sido colocado. Cada juiz vai ter uma norma de ordem pública para analisar. Porque assim, no direito, a norma de ordem pública é um conceito muito próximo, muito peculiar do direito internacional público, né? E utilizado como um filtro para os tribunais fazerem a seleção do que eles vão admitir como ultra-eficácia de normas estrangeiras. Então, norma estrangeira só pode ser aplicada a cidadãos brasileiros em território brasileiro se não ofender norma de ordem pública. É isso que a gente aprende nos bancos da graduação, não é? Isso. Óbvio que mesmo naquele momento a gente sabe que é um conceito jurídico extremamente indeterminado, mas não temos tanto problema porque a gente está utilizando a norma de ordem pública nesse cenário como um filtro de uma situação excepcionalíssima, que é trazer uma norma estrangeira para ser aplicada dentro do Brasil. Né? Raramente a gente aceita isso. Então esse filtro, ele não dá tanto problema. Agora, trazer esse filtro para dentro do ordenamento interno e colocá-lo em determinados momentos, em vários momentos, é muito complexo. Né? Então, por exemplo, outro filtro que já existia, que era um outro conceito jurídico indeterminado, que existia no Código Civil de 2002, mas ganhou maior relevância no anteprojeto, foi a função social do contrato. A função social do contrato, ela surge no Código Civil de 2002. Ela não existia até o Código Civil de 2002. Existia a função social da propriedade. A função social da propriedade existia desde o Estatuto da Terra. Né, década de 60 ali, todas as constituições da década de 60, Constituição de 88, falam da função social da propriedade. E função social da empresa, que é dito até na Constituição Federal, né, a função social da empresa, da livre iniciativa privada, lá na parte da ordem econômica. Mas em nenhum momento é dito sobre função social do contrato. Onde é que ela aparece? Ela aparece no Código Civil de 2002. De onde ela vem? De forma remota, muito remotamente, me parece que ela venha do Código Civil italiano, produzido na época fascista. Né? Então, ela tem ali um potencial muito grande de ingerência estatal em negócios particulares, e não é à toa que ela foi concebida assim. E aí, deixa eu até aproveitar, essa é uma questão importante. Uhum. Uma das grandes características... Está tendo uma das perguntas nossas. Uma das grandes características, inclusive,
do fascismo é justamente o antiliberalismo. Aham. Ou seja, é a intervenção nas atividades privadas e o controle estatal sobre o indivíduo, sobre suas relações, né, individuais e assim por diante. Então, quanto mais o Estado, me parece, busca ingerir nas relações pessoais, privadas, tanto no caráter liberal quanto no caráter de privacidade das pessoas, me parece um passo fascista. Não estou dizendo que, obviamente, o Brasil está caminhando para o fascismo. Não é essa besteira que estou falando. Mas é uma característica que não pode ser descartada, né? Por exemplo, quando o Código Civil de 2002 foi aprovado, nós tínhamos função social do contrato onde? Artigo 421, né? Então, a liberdade contratual será exercida em razão e nos limites da função social. E aí, imediatamente houve uma crítica, inclusive formulada por um professor já falecido da Universidade de São Paulo, Antônio Junqueira de Azevedo, a respeito dessa expressão, em razão e nos limites. Porque ele dizia o seguinte, olha, nenhum contratante, ao agir, vai agir em razão da sociedade. Ele pode agir nos limites do que a sociedade impõe, mas ele não vai a todo momento ficar pensando, olha, o que essa minha ação vai trazer de bem ou de ruim para a sociedade. Senão o negócio não Isso era privado. Então, tanto é que isso acabou redundando numa mudança redacional pela Lei de Liberdade Econômica, retirando essa parte. Então, já houve uma alteração do artigo 421 para retirar isso em razão. Hoje, 421 diz o quê? A liberdade contratual será exercida nos limites da função social. O que o anteprojeto faz é dar uma marcha ré, mas dá uma marcha ré de 180 graus. Por quê? Ele vira e coloca no artigo 166, que é o artigo da nulidade dos negócios jurídicos, como uma das causas de nulidade, fraudar a função social do contrato. Né? Fraudar, na verdade, assim, a função social, né? E aí você pensa no seguinte, tudo bem, eu vou ter, então, um negócio que é contrário à função social, nulo. E como é que a gente sabe o que é contrário ou não à função social para que, no momento da contratação, a gente não incorra nessa nulidade? Lembrando que nulidade de plano de direito dificilmente pode ser convalescida, embora o código, no seu anteprojeto, também apresente hipótese de convalidação do negócio jurídico nulo, o que é algo que é discutível, mas, a princípio, a nulidade ela é mais grave, ela é quase que irreparável, e agora a gente tem uma causa de nulidade que é diretamente condicionada à função social. Tivemos um caso desse aqui, agora recente, que eu acho que trata exatamente dessa questão da função social, que foi no caso dos planos de saúde lá de São Paulo. Que houveram discussões grandes dizendo que aqueles contratos de plano de saúde, se não me engano, não vou falar o nome da rede, porque não vou aqui denegrir a imagem de nenhuma empresa, mas parece que o contrato que era feito com os usuários não cumpria a função social, portanto ele era nulo. Uhum. Teve essa discussão. Acho que o grande problema de ampliar demais a questão da função social, especialmente em qualquer relação privada, não estou dizendo que não precise ter, mas ampliar demais é tornar algo que naturalmente é privado, ou seja, que goza das características da liberdade, da privacidade, né, algo que vai muito para a mão do Estado. E se permite que o Estado, então, faça ingerências excessivas na vida particular das pessoas, inclusive da celebração dos contratos. Parece que às vezes o Estado quer tratar os contratantes, tratar as pessoas, os sujeitos de direito, como incapacitados, ou como pessoas que precisam da tutela estatal o tempo todo. É um paternalismo, talvez, excessivo no campo do direito privado. Não estou dizendo que em outras obrigações, em outras relações, isso não seja necessário. Eu entendo isso quando se trata de pessoas, sei lá, de criança e adolescente, a ingerência maior do Estado, quando se trata de relações com pessoas com deficiência, né? Tudo bem, tem que ter uma ingerência maior do Estado. Agora, uma relação privada entre adultos, né? A celebração de um contrato, de um casamento, o que o Estado tem a ver com quem vai casar? Veja que curioso, com quem vai Eduardo. celebrar um contrato de compra e venda? Veja que curioso. Se no âmbito estatal nós já reconhecemos esse desejo por intervenção, a depender da ala política e assim por diante, é mais curioso ainda encontrar o aumento desse número de conceitos jurídicos indeterminados e dessas cláusulas gerais condicionando validade de contratos e negócios jurídicos num projeto que foi feito por juristas, não foi o Estado. Não foi o Ministério da Justiça que fez como foi o Código Civil de 2002. Foram juristas que, a princípio, não têm qualquer ligação com o governo, que foram lá e apresentaram com essas propostas. Então, aí a gente tem um exemplo do que eu falei, que é a abertura excessiva.
Um exemplo da restrição excessiva, que me parece uma restrição excessiva. Por exemplo, em direitos da personalidade. Por quê? Ao invés de deixar, a área de direitos da personalidade é uma área que ela precisa de maleabilidade. Porque ela vai entrar em questões como imagem, corpo, que mudam, até a percepção que a gente tem muda com o tempo. Questões que não existiam há pouquíssimos anos atrás e que hoje existem. Só que aí o que o legislador fez no direito da personalidade? Ele parece ter tentado regulamentar a exaustão. E aí, quando você lê, você fala assim, tá, se eu partir do pressuposto de que isso aqui já regulamentou tudo, significa que não tem mais exceção? Eu vou dar um exemplo. Em direito ao nome, né? A gente tem agora uma série de parágrafos falando a respeito de limitações ao uso do nome, da imagem alheia e assim por diante. Lá pelas tantas é dito que o direito ao nome não pode ser utilizado e há direito à reparação do uso indevido sem autorização para fins comerciais ou para atividade publicitária e religiosa. Tá aí no livro. Essa é a pergunta. O caso do Roberto Carlos. É exatamente isso. Cadê a conformidade à ADIM das biografias não autorizadas? Porque se você está regulamentando tudo, não pode faltar nada, né? Se você está colocando todos os critérios que você entende necessários para a limitação ao direito da personalidade, se faltar um, ele não vai poder ser aplicado. Essas limitações são claramente excessivas. Aí me parece... Eu acho que também, eu concordo que tem que ter um meio termo, porque você não pode restringir demais, também não pode liberar demais. Isso. E não tem como uma lei determinar pontualmente um limite para que ela seja aplicada. Você sabe que eu sou a Sempre favor vai de haver que a liberdade seja ampla, né? Só para registrar. Nós sabemos. E aí você veja, em momentos em que deveria ser mais rígido, mais limitado, invariavelmente ou não sei se de forma consciente, eles acabaram abrindo demais. Eu vou falar aqui, vou pular vários livros e ir para o direito da família, para falar para vocês de um exemplo que eu acho interessante. Foi inclusive levantado pelo professor da FMG, professor Jordano Bruno, num livro que ele escreveu sobre reforma, e ele se dedicou mais ao direito de família, porque obviamente a área dele puxou sardinha para ela. Mas um ponto interessante que ele trouxe é o seguinte, quando há regulamentação no anteprojeto dos deveres dos ex-cônjuges, dos ex-conviventes, inclusive dever de prestação de alimentos, dever de convívio, dever de afetividade, é dito que esses deveres são devidos aos filhos e dependentes. Dever de amar. Aí a gente entra em outro problema, né? Dever de amar. Mas não vou nem até aí, viu, Eduardo? Dever eu não vou de nem ser até carinhoso. aí. Sabe o que me preocupa mais? É esse filhos e dependentes. Por quê? Vamos imaginar a questão daquelas famílias recompostas, famílias mosaico, que o pessoal diz, ou seja, os meus, os seus, os nossos, tem filho que é de uma pessoa só, tem filho que é dos dois, tem gente que assim tem por filho diante. de 5 casamentos. E às vezes tem um sobrinho que tá morando ali com você porque tá fazendo uma universidade, tem um parente que veio morar em casa por um tempo, só isso, né? Só isso. Pelo simples fato de você ter tido aquele convívio naquele momento, logo em sequência ter se divorciado ou se separado, agora você deve alimentos para o sobrinho da sua ex-mulher ou para o irmão da sua ex-mulher que estava morando ali, era dependente naquele momento, algo que parece que faltou a limitação. A própria filiação socioafetiva atualmente já me parece ampliada demais. Não sou contra a filiação socioafetiva, mas uma filiação socioafetiva como nós temos hoje na jurisprudência, por exemplo, em que o cara não quer ser pai. Ele não quer ser pai, mas ele é forçado a ser pai pela justiça, né? Mesmo ele não querendo, e ele não sendo o genitor, claro, tô falando de filiação socioafetiva. Qual é o sentido de obrigar alguém a ser pai? Né? Da mesma forma que às vezes talvez tem gente que não quer ser filho, conheço casos também ao contrário, a pessoa embora tenha convivido muitos anos, tenha sido criada, não quer ser filho porque tem um pai e não quer substituí-lo, né? Eu sou a favor da filiação socioafetiva, desde que tanto o pai quanto o filho queiram, né? Sim. Agora, Acho que tem que não quer ser pai, você obriga ele, porque a criança se apegou. Mas, meus amigos, eu, por exemplo, há pessoas que vivem um relacionamento de 10, 15, 20 anos e depois não se casam e nem têm filhos e se apegam à família do outro. Então agora vou obrigar, então, minha ex-cunhada a ser minha cunhada para sempre? A que ponto nós vamos chegar? Então é algo que acho que aí acaba caindo também nisso que você acabou de exemplificar e que fica um pouco ridículo. Mais um exemplo do direito de família em que a abertura causou excessos.
O atual código diz que uma das causas automáticas de extinção da obrigação alimentar é o casamento do ex-cônjuge com uma nova pessoa, certo? Natural, você está pagando para um ex-cônjuge de alimentos, agora ele se casa ou ela se casa. Cessou a obrigação. Cessou a obrigação por quê? Porque do casamento decorre o dever de mútua assistência, né? Claro. Então, para que eu vou assistir um casamento alheio, já que eles estão ali mutuamente cooperando? Esse artigo foi revogado pelo anteprojeto e no seu lugar foi tratado de outra coisa, completamente diferente. Aí, se o anteprojeto for aprovado agora, não tem mais um artigo que fale isso. Então, nós vamos presumir aí, pressupor que o casamento, por si só, não é mais causa automática de extinção da obrigação alimentar. Ou seja, se minha ex-esposa, meu ex-esposo se casar novamente, para que eu possa, porventura, ver cessada essa obrigação, eu teria que entrar com uma ação revisional de alimentos para discutir se de fato minha ex-mulher, meu ex-marido precisam da minha ajuda, porque vamos lembrar que o binômio necessidade e possibilidade é o que é analisado na obrigação alimentar, mesmo diante de um novo casamento. O que não faz muito sentido. Não faz nenhum sentido. Aí, vamos para um outro lado agora. Excesso de restrição, que também me parece. Vou dar um outro caso que me chocou um pouco. Responsabilidade dos advogados. Somos advogados, nos interessamos por isso, né? Muito. Então veja só. O anteprojeto resolveu trazer um artigo tratando da responsabilidade dos advogados. Ele limitou sobremaneira a nossa responsabilidade. Para vocês terem uma ideia, eu acho que eu tenho ele aqui na minha colinha. Eu vou mostrar para vocês a redação completa. É o 953A. O membro da advocacia pública ou privada será civil e regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude no exercício de suas funções e atividades profissionais. Sejam preventivas, sejam de consultoria, parecer, Não há seja aqui discussão. ostensiva. Veja, nós só seríamos Abarca responsáveis por dolo ou fraude. E quem conseguir provar fraude, boa sorte. É porque normalmente esse raciocínio é utilizado para o parecerista, para o advogado parecerista, né? Porque realmente a responsabilidade ali é mais limitada, né? Mas na atividade advocatícia judicial não. Agora, veja, a própria redação parece, Eduardo, a meu ver, inclusive ter em mente não a advocacia consultiva, mas a advocacia... ficou aberta para toda Por que advocacia. eu digo que teve em mente a advocacia judicial? Porque fala que será civil e regressivamente responsável. Qual que é a hipótese que a gente pode ser regressivamente responsável? Teria que ter sido judicial. Se antes o cliente tivesse sido condenado na justiça por um possível erro advocatício. Sem tocar em nomes, nós tivemos um episódio que talvez você conheça, de uma pessoa que até no nosso concurso, a banca de advogados que estava advogando para ela acabou perdendo o prazo recursal, né? Então eu me perguntaria, foi doloso ou não? Foi por descuido, então foi culposo. Acabou, já não vai responsabilizar, perda de prazo. Isso. E outra, essa ideia de regresso, bom, mais uma vez, quando é que eu tenho ação de regresso? Quando antes eu fui responsável por uma dívida e agora eu preciso agir em regresso para reembolsar-me daquilo que eu paguei. Então, se é para agir em regresso contra o advogado, eu já não posso entrar com ele antes de ser condenado no processo judicial e pagar para a parte vencedora. Então, antes eu tenho de transcorrer com tudo aquilo, para só depois ir atrás do advogado e tentar provar que ele agiu com dolo ou fraude. Eu não vou reclamar não, porque praticamente fomos equiparados aí. Mas eu queria falar, se o advogado exerce função pública, por que não equiparar ele à administração pública? A responsabilidade do administrador público, que é da mesma forma. Talvez aí já seria eu acho que é muito, porque aí já assim... seria ampliar demais. Porque aqui não tá falando nem de advocacia pública ou privada, para começo de conversa. Porque o Estado tem um dever de resultado que o advogado não tem. Isso. Em muitas coisas, pelo menos. E outra... né? Mas teria que ter, o advogado tem que ter dever de resultado. Dever de resultado eu assim, acho complicado. E o que acontece, José? Hoje o desenvolvimento que nós temos... cliente mentiroso. O desenvolvimento que nós temos de responsabilidade dos advogados já é abrandada pela distinção entre obrigações de meio e de resultado. Sim. Então, assim, os advogados, a princípio, não respondem pelo resultado. Exato. A princípio, não tem presunção de culpa, o que geralmente é a regra em responsabilidade contratual. Vamos lembrar que em responsabilidade contratual a culpa é presumida pelo inadimplemento. No caso de advogado, não. Do jeito que é, eu não acho que seja ruim. Mas eu acho que nós estamos no modelo ideal para advocacia. Não, mas o que eu digo é o seguinte, na responsabilidade do advogado, que eu estou dizendo, sobre o resultado, é porque, igual o Eduardo acabou de falar,
a responsabilidade do advogado que não teve a responsabilidade de agir dentro do prazo afetou o resultado. Ah, não, mas aí nesse caso, atualmente, é muito tranquilo a responsabilização do advogado. Sim. Por perda de prazo. Mas eu entendo que com aquela redação nós vamos ter uma certa dificuldade problema ali. E olha, Nesse caso ela não é boa específico. pra ninguém, na minha visão. Sabe por quê? Além de pôr grandes amarras à responsabilização do advogado e da parte da vítima isso ser prejudicial, para o advogado também é complicado. Por quê? Se nós estamos falando de uma ação em regresso, significa que o verdadeiro devedor da dívida paga pelo cliente era o advogado. Então o cliente vai lá, é condenado e ele age em regresso para reaver tudo o que ele pagou em condenação pelo advogado. Hoje, o advogado não é responsabilizado pelo valor que a parte perdeu na ação. Ele é responsabilizado pela perda de uma chance, que é uma parcela daquele valor. Então, agora, se nós estamos falando de uma regressão, nas hipóteses em que eu conseguir comprovar muito custo, dolo ou fraude de um advogado, ele vai responder pela totalidade da condenação. Ficou ruim para ambas as partes. Exatamente. Thales, colocando talvez 3 pontos, que eu acho que nós temos aqui uns 15 minutos ainda. A gente já tá falando de todos os temas aqui, resumidamente. 3 pontos pra gente não deixar de falar, que eu acho que são mais relevantes ainda na questão de substância, de conteúdo. Primeiro, a questão como fica a incapacidade. Segundo, voltar naquele termo dos direitos dos animais, vou chamar assim, entre aspas, para que você nos faça um resumo do que realmente, de verdade, o anteprojeto quer propor. E, por fim, como fica a questão dos novos arranjos de família, os novos modelos que ainda não estavam incorporados no Código Civil, casamento homoafetivo, etc. Até porque essa questão é uma questão interessante, talvez os mais jovens não saibam disso, mas quando se discutiu o casamento homoafetivo lá na decisão do Supremo, o Supremo deixou aberto para o legislador depois atuar, né, que deveria ser o mais correto, né? Deixou isso, então, pro futuro, vamos dizer. Como fica? Tem proposta para isso? Não tem proposta para isso? Se tem proposta, vai seguir o modelo atual das relações heteroafetivas, como está, inclusive, pela decisão da STF, ou seria um novo gênero de relação afetiva reconhecida pelo Estado? Fala um pouquinho pra gente, mas, capacidade, animais e depois essa união pra gente... É porque esses 3 assuntos são muito interessantes pra todo mundo. A gente não pode deixar de tocar neles. Isso é importante. Mas um resumo. Temos alguns minutos, vai dar tempo sobre eles. Vamos lá. Incapacidade. Esse é bom. É porque assim, foi bom até você ter trazido isso, porque parece que só tem coisa ruim na minha visão no anteprojeto. Não é assim, né? Em pouco tempo a gente não consegue falar de tudo, mas tem pontos muito bons, tem propostas muito interessantes. E a incapacidade, na minha visão, é um desses pontos bons. Por quê? Nós tivemos uma modificação do Código Civil em 2015, 2016, por conta do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que acabou eliminando quase todas as hipóteses de incapacidade absoluta do Código Civil. Hoje a gente só tem uma hipótese, é a de menoridade, o menor de 16 anos é absolutamente incapaz. As demais hipóteses de incapacidade absoluta, elas foram realocadas nas hipóteses de incapacidade relativa, certo? E qual foi o problema disso? Uma dessas hipóteses era aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir a sua própria vontade. Não tiverem discernimento, não puderem exprimir sua própria vontade. Esta hipótese, antes alocada no artigo 3º, que ensejava incapacidade absoluta, foi parar no artigo 4º, incapacidade relativa. Isso é lei, tal como é hoje. Bom, isso, embora algumas pessoas tenham aplaudido, muitas outras apontaram imediatamente o problema disso aí para o sistema. Por quê? Prático. Porque incapacidade absoluta, a gente sempre aprendeu, e o sistema sempre foi assim, capacidade absoluta é tutelada pela representação. Então, eu tenho um representante que vai falar pelo absolutamente incapaz. A incapacidade relativa, ela é tutelada pela assistência. Então, é o próprio incapaz que forma seu consentimento mediante a assistência do representante, né? Então, não é um sistema de representação pura, é uma assistência. Aí, quando eu trago a hipótese da pessoa que, por causa transitória ou permanente, não pode exprimir a vontade... Especialmente na causa permanente. Isso. Para o artigo 4º, eu entro num problema. Por quê? Quem é que era o grande exemplo da pessoa que, por causa transitória ou permanente, não pode exprimir a vontade? A pessoa em coma. A pessoa acomada. Então, ela tá lá... Algumas deficiências também, infelizmente. Mas o de coma é o mais absurdo exemplo dessa situação. Por quê? A pessoa em coma, ela pode dar a sua própria expressão, mesmo que assistida? Eu posso trazer o assistente e deixá-lo do lado dela, mas ela não vai conseguir exprimir a própria vontade.
né? Só que ela precisa exprimir, porque ela é um relativamente incapaz. Ela não é mais um absolutamente incapaz. Quando ela estava no artigo 3º, fazia todo sentido. O representante falava por ela, representava. Agora não, agora ele está ao lado dela, mas ele não pode falar por ela. Então, na prática, o que acabou acontecendo, né? Como tem uma brecha no regime de tutelas e curatelas para que o juiz, na sentença, defina os limites da tutela e da curatela e dos poderes do tutor e do curador, na prática, o que a autoridade judicial vem fazendo é o quê? Nomeia de assistência, mas configura uma representação em tudo. Sabe? Só o nome então, é assistência, mas na verdade então, assim, é representação. O anteprojeto fez um bem muito grande aí, porque ele reposicionou essa hipótese para a incapacidade absoluta, não deixando descobertas as pessoas com deficiência. Ele falou que não é pelo simples fato da deficiência ela vai ter incapacidade, isso vai ter de ser objeto de um processo, assim por Deixou diante. de ser presumido, porque Isso. antigamente tinha essa... Eu acho que o grande erro era esse, inclusive, né? Meio que havia uma presunção, já jogava logo Isso. como absolutamente incapaz e não se verificava na prática se a pessoa tinha ou não tinha condições, né? Então esse pra mim é um ótimo exemplo de um acerto do anteprojeto. Tem muitos, mas esse é um. Fez E um os ajuste, animais? fez um ajuste necessário. Fez um ajuste necessário. E os animais? Os animais, eu acho até que tá interessante, não tá fora do que a gente vem vendo no exterior, mas eu ainda acho que é preciso ali algum apuro, algum conserto. Por quê? Nós temos alguns artigos sobre animais. Eu vou citá-los aqui da minha colinha para vocês, porque eu acho que eles são importantes. Então, por exemplo, em direitos da personalidade. Esse ponto é o ponto que me inquieta a respeito do regime jurídico dos animais. Por quê? Há um dispositivo que trata dos animais dentro da seção de direitos da personalidade, o que me parece equivocado. Totalmente. Né? Se a gente está falando de direito da personalidade, por que colocar o animal ali no meio? Aí depois, é óbvio, vem as críticas que beiram o absurdo de falar que o animal está sendo tratado como humano, porque colocaram um dispositivo no lugar errado, né? Esse artigo é o artigo 19, ele vai falar que a afetividade humana também se manifesta por expressões de cuidado e de proteção aos animais que compõem o entorno sociofamiliar da pessoa. Certo? Não se reconhece em absolutamente nada o animal como sujeito de direitos. Não, mas por que tratar dentro do direito da personalidade? E outra, é muito claro, a afetividade humana. Para com o animal. Né? Mas ele remete a pessoa humana como o titular desse direito então, facilmente. Isso. E do dever de cuidado também. Isso. Então, a meu ver, quer deixar esse artigo, que para mim não tem finalidade nenhuma, porque dizer que o ser humano tem afeição pelo animal é uma coisa meio óbvia, né? Natural, então, assim, é natural. Na minha opinião, esse artigo, ele não tem carga normativa nenhuma. Mas quer deixá-lo dentro do anteprojeto, eu não vejo problema, desde que ele seja posto lá no direito de família, já que a gente está falando das relações afetivas, mas também não fazer como fizeram, né? Quando trataram dos deveres de prestar alimentos e de guarda de crianças, colocar no mesmo artigo as crianças e os animais. Porque eu acho que, assim, lógico, força uma equiparação, né? As brigas judiciais de guarda de animais são tão ou mais calorosas do que brigas de guarda de filho. Isso aí, quem já defendeu sabe que é também um problema. Mas chega chega a ser excessivo você colocar filho e animal no mesmo lugar. Essa coisa da afetividade, entendeu? No direito civil, às vezes, ela passa um pouco do ponto. Que transformar afeto em princípio jurídico, em norma. Princípio é norma. Às vezes, quando se fala princípio, às vezes talvez a gente não dê a devida atenção. Mas princípio é norma. Então, quando eu transformo o afeto em norma jurídica, e esse artigo faz exatamente isso, me parece que você corre um sério risco de criar um dever de amar, um dever de gostar, um dever de ter carinho, né? Porque se é norma, tem que criar algum dever, alguma proibição, alguma permissão, alguma obrigação. Não acho, eu entendi a norma como um dever de cuidado, não um dever de afeto. Veja. Mas caminha para aí, né? O princípio da afetividade que alguns civilistas defendem, né? Não, é porque o direito civil hoje de família, ele tem defendido como base uma parte dele, que o Tales ama, que é direito civil constitucional, tem defendido a afetividade como um princípio básico, né? Brincadeira, viu, Tales? Eu sei que ele é um crítico. Ele é um crítico aí. Eu também sou. Eu não sou partidário. Mas, enfim... veja, e aí nós temos um outro problema, né? Tem uma seção que é dos animais, que vem antes dos bens, na parte geral.
Vamos inserir aí, então. Faz coloca sentido. ali, coloca tudo ali. Faz Não sentido. quer colocar na família também? Não tem problema, coloca ali. O que foi colocado ali? Os animais têm natureza especial, muito próximo do que o Código Civil português fala. Ótimo. Os animais têm natureza especial. Meu único problema com essa questão do natureza especial, o que é essa natureza especial que os animais têm? Porque as qualificações que nós damos no direito civil, elas têm alguma finalidade prática, né? Os alunos de primeiro ano, quando veem todas aquelas classificações de bens móveis, imóveis, semoventes, incorpóreos, acham que aquilo ali é uma mera taxonomia, mas não, aquilo ali importa e tem Reflete consequências um e tratamento reflexos jurídico no prático. ordenamento todo, né? Em direito tributário, em direito constitucional, em direito penal, todo. Então, se a gente classifica, é porque há indicação de regime jurídico diverso. Aí, se você fala pra mim, os animais têm natureza especial, e me diz no parágrafo 1º, como eles disseram, que essa natureza especial será regida por uma outra lei especial, então qual é a utilidade de eu falar que tem natureza especial, se nem regime especial ainda tem? Mas essa natureza especial Parece não seria que é uma assim... falta de coragem. Não, né, mas pra eu acho que assim, regulamentar. essa natureza especial, talvez, na minha imaginação, talvez quiseram dizer o seguinte, porque nós, pessoas, temos direitos e obrigações, Uhum. né? É uma natureza definida. Sujeito de direitos. Sujeito de direito. Na natureza especial dos animais, eu acredito que seria somente direito, não tem obrigações. Não tem como. Aí eu vou dar um grito. Porque Mas se qual obrigação aí que é o um animal super tem, sujeito Eduardo? de... Por isso que ele não pode ter direito. Senão eu vou criar o super sujeito de direitos, o sujeito ideal. Mas Qualquer é por um isso que é quer ser o natureza sujeito ideal. especial. Só Me tem fala a direitos. sua posição a respeito Olha, disso. eu entendo que, assim, animal, ele não é pessoa, e, portanto, ele não tem direitos nem deveres, Exatamente. porque só entes personificados têm direitos e deveres. Mas ele também pode não ser considerado um bem. Eu não vejo problema Sem de problema. separá-lo como um tertium genus. Tudo bem, só que essa separação, ela precisa nos indicar, então, para que lado ele vai. Porque, no final das contas, o caput diz que é natureza especial, o parágrafo 1º fala que essa natureza especial será definida, regida, regulamentada por lei especial, e o parágrafo 2º fala que, na ausência de lei especial, se aplica, no que couber, o regime de bens. Então, Mas aí ficou muito vago, né? mudou nada, né? Não mudou nada. Nada, Deu na Mudou mesma. nada. Eu sei que foi isso que o legislador português fez, mas a gente tem que seguir o legislador português Não. nas idiotices? Eu acho que não. É. Eu acho que, assim, se é um empreendimento tão grande de reforma do Código Civil, se já é um momento de se debater tanto a ponto de modificar quase metade, por que não, então, enfrentar logo a natureza do animal E eu o acho regime essa jurídico? proposta de constituir um terceiro gênero, vamos dizer assim. Aham. Vou usar esse termo, embora eu não goste dele, mas talvez, pelo menos, fica mais fácil da gente dialogar assim. Ela tem uma virtude, que é qual? Embora reconheça que o animal não é sujeito de direitos, porque não tem como ele ser sujeito de direitos, ele não pode estar no campo ativo ou passivo de uma relação jurídica. E do outro lado, ele também não quer tratá-lo mais como bem, porque chegamos a um ponto da civilização em que nós já não queremos mais dar este tratamento, sem problema, então um terceiro gênero. Mas quando eu constituo ele como esse terceiro gênero, trato dele de forma especial, e deve ser tratado mesmo de forma especial, eu assumo as responsabilidades necessárias de cuidado, de tratamentos que o animal tenha, e posso inclusive fazer uma diferenciação entre animais domésticos, animais não domésticos, etc. Ou seja, quando eu acho que esse é o erro da tese que tenta tratar animais como sujeito de direitos, ela não trata de forma séria. Ela não trata de forma séria. Mas acho que caminhamos para isso, Eduardo. Acho que caminhamos para isso. Essa Não, discussão sim, nossa mas aí não aqui vamos hoje... chegar a um absurdo. Porque perceba, se um animal é sujeito de direitos, eu vou ter que olhar para você e dizer, se você é sujeito de direitos, o primeiro direito que você tem que ter, o que caracteriza o direito? Quem é que tem direito? Qual direito a pessoa tem? Essa pergunta tem que ser feita sempre. A pessoa tem o direito que é compatível com a condição dela. Um trabalhador tem direitos trabalhistas, alguém que não trabalha não tem. Uma mulher que fica grávida tem direitos que são direitos exclusivos de quem está grávida. A licença maternidade, etc. Algo que eu jamais vou ter. Agora, se eu falo, um animal tem direitos, tá bom, quais direitos ele tem?
ele tem os direitos que são compatíveis com a natureza dele. Então ele tem que ter o direito à vida, acabou o churrasco. Ele tem que ter o direito à liberdade. Se você manter seu animalzinho dentro da tua casa com a porta fechada, é cárcere privado, né? Eu vou chegar ao ridículo de dizer pro cachorro que lambeu lá a genitália da cachorra quando ela tava no cio na rua, né, de que ele tá cometendo um estupro. Mas então não é esse ridículo. o caminho, não. Mas Esse eu caminho é entendo que a ridículo. natureza especial que nós estamos conversando Não, mas aqui... eu tô dizendo tratar como sujeito de direitos, não natureza especial. Não, Natureza especial, sou a favor. Então, natureza especial, mas quando se diz sujeito de direito, no que eu tô dizendo, no que eu acabei de dizer, é no seguinte, por exemplo, o animal, ele tem o direito de não ser maltratado, porque maus tratos animais é crime. Aí é um dever pro ser humano, eu que é acho- sujeito de direitos. Eu acho que assim, o ideal, se você perguntou minha posição, Sim. né? Eu acho que não é reconhecer direitos e deveres para ele, porque nós vamos entrar verdadeiramente num curto-circuito. A gente Entendi. aprende que a personalidade é indicativo da capacidade de se ter direitos e deveres. Se o animal tem direitos e deveres, ele passa automaticamente a ser pessoa, A ter personalidade. a ter personalidade. O que me parece é o seguinte, nós já temos exemplos de um tratamento reflexivo a entes não personalizados via pessoa dotada de personalidade. Por exemplo, pessoa Entendi. falecida. Pessoa Perfeito. falecida não tem personalidade. Só que os direitos da personalidade dela são tutelados pelos seus herdeiros, né? Pelo cônjuge, descendentes e tudo mais, por via reflexa. Por quê? Porque se entende que o laço de afetividade perdura. Ora, até aí, eu acho até que o anteprojeto caminhou no sentido certo ao dizer há uma afetividade entre ser humano e animal, e a tutela dada de modo especial ao animal, ela é dada através do ser humano por esse laço de afetividade. Exato. Maravilha. O que faltou dizer é como é essa tutela. Porque dizer, olha, tem algo aí de especial, é chovendo molhado. O que vai legitimar É. essa representação? Afinal de contas, nós não estamos esperando um troféu de participação para os animais. Falar parabéns, você é especial. Não, tá bem. O que nós estamos Eles não vão esperando... nem entender, né? O que nós estamos esperando de Convenhamos, um regime jurídico dos animais é qual é o regime deles, né? Sim. E dizer assim, olha, lá pra frente alguém vai nos dizer, não me parece a melhor a resposta. Então, assim, eu acho que a gente tinha que ter uma discussão séria, até a respeito de curatela de animais, curatela de animais, guarda de animais, Estabelecimento de estabelecimento de para deveres, donos, órgãos pra públicos cuidadores. responsáveis, assim como os incapazes, o Ministério Público é responsável pela vigilância a respeito de interesses de incapazes, será o Ministério Público também o órgão responsável, será outro órgão? A gente tem que começar a pensar em estruturas jurídicas para construir um regime verdadeiramente especial, não dizer ele é especial e por isso ele merece um regime. É complicado. E fora as consequências atuais de direito de família, como guarda de Isso. animal, etc. Então, eu acho que é preciso ter um tratamento especial. Eu sou super a favor disso. Eu não sou contrário. Minha única birra não dá para reconhecer como sujeito de direito. Isso não faz o menor sentido. Concordo com você. Mas tratamento especial é necessário. Tratamento, por quê? Porque nós não vivemos mais no século XX, no século XIX, né? Não dá mais para tratar animal dessa forma. Então, realmente, não dá. Mas que precisa também ser uma coisa séria. E não o direito da fofura, que o direito da fofura não dá também. Né? Não, O direito mas da veja, fofura não dá. a comissão não foi para lado nenhum, né? É. E talvez não seja o problema da comissão em si, seja do tempo. Realmente, 6 meses para debater essa questão, me parece que não dá. Né? Então, assim, tem esse problema. Agora, o terceiro ponto que você tocou, do casamento, certo? Sim, vamos pra ela. Vamos pra lá, porque, assim, tem tanta coisa, né? É muita coisa. O casamento, eu acho que o anteprojeto é outro ponto que merece ser elogiado. Por quê? Não houve adoção de termos indicativos de gênero, em momento algum. Então, a definição de casamento... Eu posso até trazê-la para vocês. Se você tiver, leia pra gente. Que eu quero... O 1511, que é o casamento, estabelece comunhão plena de vida com base na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges, certo? Que Sim, é o Código Civil atual. Ele foi revogado. Não tem mais definição de casamento. O casamento é um casamento. Não tem mais uma definição. Não Zerou. tem. É isso. E aí, a todo momento, é dito só a pessoa que se casar... e tal. Ou seja, indicativo de que não importa muito o gênero. Eu acho que é a adoção mais técnica. A gente não tem que Mas também não pra lado definiu o que seria casamento. Não. Mas vamos lá. Não, eu não digo nem tirando o gênero, não. Eu nem digo... assim,
Porque eu poderia definir como foi definido no passado, como homem e mulher, tudo bem, mas É. eu digo no sentido de definir apenas, por exemplo, que seria a união de duas pessoas, ou seja, sem determinar gêneros, mas no caso nem isso, simplesmente não fez uma definição. Não, não. Só para deixar E claro. aí o 1511b vai dizer o seguinte: são reconhecidas como famílias as constituídas Que pelo legal. casamento, união estável, bem como a família parental. O que é família parental? É aquela que é a família que eu tenho entre pai e filho. É só isso, né? Não tem laço de casamento, de união estável. Então, assim, não se define o casamento, até porque a definição que nós temos hoje, ela é uma definição meio que redundante, porque se nós dizemos E que não o usou casamento monoparental, né? Usou só é parental. só parental, Foi legal. Ampliou. ampliou também, porque pode ser os dois pais, pode ser um pai só, enfim, dois pais separados, ainda assim é uma família. Pode ser até sem pai, né? Pode ser Pode também, ser a gente tem a família anaparental que e assim por diante. morem. Mas veja, o que é interessante nesse ponto é porque a definição atual fala casamento com união plena de vida. É uma definição muito tradicional. Só que ao mesmo tempo, ela é uma definição que se define pelo efeito. Porque um dos deveres do casamento é exatamente a comunhão de vida, a repartição de mútua assistência, de deveres e tudo Essa mais. parte é relevante. Então, em alguma medida. e ela não é particular do casamento. Não. Se eu estou em união estável, eu também tenho comunhão plena de vida. Então, assim, a definição, ela já não era boa, porque... Ela era frágil. Faltava elementos. E eu acredito muito naquela máxima, eu acho que foi o Pompônio, né, um jurista romano, que falava que no direito civil, toda definição é perigosa. Né? Tentar definir as coisas em direito civil é muito complicado, porque, inevitavelmente, a gente vai acabar esquecendo de alguma questão do caso concreto que não vai ficar abrigada pela definição e depois vai dar problema. Então, o melhor mesmo é não definir, é falar casamento. E à medida que a sociedade progride e reconhece outras formas de casamento, de união estável, aquilo ali vai ser automaticamente compreendido dentro do Código Civil. Então, eu entendo que esse foi um ponto interessante, Sim. muito interessante. E outra, quando a gente volta lá para o direito da personalidade, tem outros... Só aproveitar. Na união estável também fez algo similar. Então, na união estável, eu não me lembro, mas eu acho que não tem também. Não tem também. Não tem também uma definição. Depois eu posso confirmar, mas se eu não me engano, não tem definição em lugar nenhum. Só fala, são famílias, constituídas pelo casamento, união estável e família parental. E outra, nos direitos da personalidade, nós temos outros indicativos de que eu não vou poder fazer discriminação com relação a gênero e coisa e tal. Por quê? Lá nos dispositivos de direitos da personalidade, tem alguns dispositivos, que é outro ponto interessante também, porque os direitos da personalidade, eles antes eram direito ao corpo, direito à imagem, direito à vida, direito à privacidade, à intimidade, direito ao nome. Eles eram muito poucos, né? E, em última medida, eles estavam ali indicando reflexos de uma única realidade, que é a nossa identidade, ou seja, aquilo que faz cada um de nós único. Né? Então, o que é que precisa ser tutelado meu? Todo aquele aspecto que é particular meu, aquilo que me define, aquilo que faz de mim o Thales Valim. Né? O livre desenvolvimento da personalidade entrou expressamente? Não entrou? Não entrou. Tem um outro problema, a gente pode até falar depois, mas não foi o livre desenvolvimento, foi um outro problema que entrou. Mas nesse ponto que eu estou falando, Eduardo, tem um artigo do direito da personalidade que é proposto que fala aí da entidade da pessoa protegida como direito da personalidade, ela envolve a voz, o nome, a integridade física, o jeito da pessoa, né? Tem pessoas que são expansivas, tem pessoas que são retraídas, isso faz parte da identidade, faz parte do que ela é. Mas também é dito ali que envolve orientação quanto ao gênero, quanto à religião, quanto à raça, quanto a tudo. Então, esse artigo não passa por nada no Congresso Nacional. É bem provável. Mas se passar... Você sabe disso, não passa por nada no Congresso Nacional. Se passar, reforça ainda mais esse contexto amplo do direito de família. Eu acho que aquele do direito de família lá, que não define família... Eu acho que até eles fizeram isso que isenta o gênero, ele eu acho que tem boas chances de passar. Esse daí, que toca expressamente no assunto, eu acho mais difícil, considerando a formação do Congresso Nacional. Fazendo uma análise aqui, política mesmo da coisa, acho mais difícil de passar. E vocês me permitem de falar só rapidinho de duas coisinhas? Claro. Duas coisinhas, porque assim, como eu falei demais dos defeitos, eu queria também equilibrar. Fazer porque eu já disse, não estou no Fla-Flu, não estou no Corinthians-Palmeiras. Eu sou uma pessoa que tenta olhar objetivamente e achar bom e ruim ali dentro. Tem outros dois pontos que eu acho que merecem louvor ali. Um ponto deles é a adoção da cessão de posição contratual.
Então, hoje, nós não temos um regime para cessão de posição contratual. A gente tem regime para assunção de dívida e cessão de crédito, que são realidades parcelares e quase nunca praticadas. Porque a pessoa não cede só o crédito. É difícil. A pessoa cede o contrato, a Sim. posição que ela tem no contrato. E aí a gente tem que acabar fazendo aplicações analógicas do regime de cessão de crédito e de assunção de dívida, tentando conciliá-los, porque a cessão de posição contratual ela é um pouco dos dois. Se aprovado, vai ser interessante, está dentro do que a gente conhece no exterior, a respeito da cessão de posição contratual, é um ponto interessante. Outro ponto interessante, põe fim aos grandes debates a respeito de revisão contratual. Por quê? Esse é um revisão tema por sempre alteração problemático. das circunstâncias. Um tema sempre problemático. Sempre. Hoje, a jurisprudência não aplica o regime do Código Civil. Porque o regime do Código Civil não pegou, entre aspas. Ele não pegou. Né? Tá? E se querem um exemplo de lei que não pegou, são os artigos 317... Eu tenho calafrios quando eu escuto isso. A jurisprudência não aplica, mas é a lei. verdade. São os dá artigos, problema, eu fico doido. São os artigos 317, 478, 479 e 480 do Código Civil. Eles não são aplicados. Eles não são aplicados por quê? O 317 ele foi previsto para correção de valor real de prestação, tendo em vista as altas inflacionárias das décadas de 70, 80 e início de 90. Então, a ideia do 317 era o seguinte: se a prestação se desvalorizou demais em seu valor real por conta de eventos imprevisíveis, o juiz pode corrigi-la. Corrigir a prestação. Ponto. O 478 trata da resolução por onerosidade excessiva. Vai dizer o seguinte, olha, se acontecimentos extraordinários, imprevisíveis, criarem um desequilíbrio nas prestações... Uma pandemia, por exemplo, pra galera entender. Tornando onerosamente excessiva a prestação de uma das partes, ela pode pedir a resolução. Então, se eu sou parte prejudicada na pandemia, numa locação, por exemplo, num contrato de prestação de serviços educacionais, por exemplo, que eu estou tendo EAD, mas eu paguei presencial e assim por diante, eu entro com pedido do quê? De resolução. Eu não entro para pedir a modificação. Sim. Por quê? Porque o Código Civil diz que a revisão ela só pode ser feita se a outra parte, a parte que não foi prejudicada pela onerosidade excessiva, se oferecer para rever o contrato. Então, no modelo do Código Civil atual, tal como posto, a revisão por alteração das circunstâncias, ela nunca é feita pelo juiz. Ela é feita pela parte que se beneficia do contrato, se quiser, porque se não quiser, vai ter de ter o contrato extinto por resolução. O que os juízes fizeram, mas assim, há muito tempo, isso já se consolidou, né? Tornaram letra morta os 478, 479, 480 e usaram o 317, que lembre-se, é um artigo que permite para o juiz revisão de contrato, mas para corrigir valor real de prestação, ou seja, autoinflacionária ou também deflação. Não era para esse desequilíbrio entre prestações. Então, o que o anteprojeto faz? Ele volta as coisas no seu lugar, mas ao mesmo tempo ele reconhece o poder da jurisprudência, adotando o modelo que a jurisprudência hoje aplica. Sem problema, mas com previsão legal. Exatamente. Então, com previsão legal. Eu acho que assim, palmas para o anteprojeto. Por quê? Volta o 317 a correção do valor real da prestação, trazendo inclusive requisitos mais claros, e no 478 fala que a revisão pode ser pedida pela parte prejudicada, o que antes não era possível, e a outra parte pode se opor. É como se a parte que tivesse levado vantagem fosse pedir, né? Mas a parte que levou vantagem, à luz da revisão, pode propor a resolução. E vice-versa. Se a parte prejudicada propor a resolução, a parte beneficiada pode propor a revisão. Então tem uma dinâmica aí. Entendeu? É claro. Mas negocial. Mais negocial. Faz mais sentido no direito privado. O 479, inclusive, vai trazer agora a previsão, que já era possível, mas agora é consagrado no anteprojeto, a possibilidade de cláusulas automáticas de dever de renegociar. Né, que são cláusulas que a gente conhece no exterior como cláusulas de hardship, de MAC clause, material adversal clause. São cláusulas que, a depender de determinados acontecimentos, ensejam uma etapa de entabulação de negociação adicional do contrato, que vai rever o contrato mediante consenso. Então, isso é muito interessante, né? É só para trazer 2 pontos que eu acho que não merecem ser negligenciados que resolvem bastante coisa. Perfeito. Pessoal, a capacidade de exposição e de análise do professor Tales é invejável, né? Num bom sentido. Com certeza. Eu acho que nós temos que falar pro Tartus cancelar esse negócio, pra colocar o Tales lá pra fazer um anteprojeto, vai ficar muito melhor, viu, Tartus? Eu também acho que o Tales poderia contribuir bastante, porque, lógico, a gente ficaria debatendo aqui e ouvindo, aprendendo com o professor a tarde toda.
Felizmente o Eu nosso concordo tempo... mais com o Thales do que com o Tartus, só pra justificar. E, com certeza, ele concorda mais do que com os dois do que comigo, isso eu tenho certeza. A gente tem divergências, mas nós somos amigos do mesmo jeito. Agora nós vamos partir para a nossa parte final, que é uma parte que a gente traz aqui algumas coisas particulares dos nossos convidados, para que as pessoas possam conhecer um pouco melhor de vocês. Vamos começar pelo ídolo. Tem ídolo? Se tem, qual? Ídolo. Nossa, que boa pergunta, hein? Vamos lá. Eu vou falar para vocês o meu ídolo acadêmico, né? Perfeito. Meus dois ídolos. Eu posso Claro, roubar claro, aqui. claro. Dois ídolos acadêmicos. Teixeira de Freitas e Pontes de Miranda. Tá certo? Certo. E assim, um ídolo para a vida, digamos, né? Bom, eu acho difícil, eu não gosto muito de idolatria, então eu acho que eu vou ficar com os meus ídolos acadêmicos, porque eu acho que todo mundo tem seus defeitos, né? Então, em vez de ídolo, né? Alguém que você admira. Eu vou eu mudar. admiro. Uma personalidade que você admira. Admira. Uma personalidade que eu te admiro, inspira. que me inspira. Olha, Ou vocês pro familiar também. me pegaram desprevenido, né? É a intenção. Mas é o particular. É, Essas perguntas a gente não faz antes, tem que fazer na hora, Tem que fazer né? na hora. Não, eu vou ficar com eles. Eu vou ficar com o Pontes de Teixeira Miranda aí Freitas já. e Pontes de Miranda. Realmente. Assim, não eram pessoas perfeitas, mas ninguém é, Não. né? Mas eu acho que extremamente dedicadas. E no caso do Teixeira de Freitas, eu até diria que sim um ídolo para todos os efeitos. Do pouco que eu sei dele, né? Porque ele era uma pessoa de extrema integridade nas suas crenças, né? Então ele acabou saindo de posições às vezes muito vantajosas socialmente, como por exemplo do Instituto de Advogados, em que em um determinado momento ele era presidente, ele resolveu abandonar a presidência porque ele não concordava com as posições ali, ele queria manter a integridade das crenças dele. Então, assim, eu acho que a gente precisa desse tipo de postura atual, né? E um ponto que eu sempre falo, assim, é claro, puxando sardinha para os civilistas, né? Mas a gente pega uma das grandes paixões do Brasil é o futebol. Aliás, é uma das paixões que nós partilhamos com os nossos irmãos, né? Os argentinos. Só que os argentinos gostam de futebol e, ao mesmo tempo, valorizam também aqueles que moldaram a sua cultura jurídica, né? Tanto é que um dos times de futebol argentinos tem o nome do projetista do primeiro Código Civil argentino, Vélez Sarsfield, né? Que foi o autor do Código Civil argentino primeiro, né? Então eu acho que a gente precisa, assim, fazer esse resgate, né? Pegar pessoas como, por exemplo, Clóvis Bevilacqua, né? A gente está falando de codificação aqui, eu acho interessante pegar pessoas como Clóvis Bevilacqua, que em sua época defendia sua mulher numa cultura totalmente machista, a ponto de pegar, por exemplo, a mulher dele era poetisa, né? Recusaram a avaliação da candidatura dela para a Academia de Letras, a qual Clóvis Bevilacqua foi um dos fundadores, né? Por quê? Porque simplesmente o estatuto não falava no feminino, falava no masculino, membros, então sequer apreciaram aquele pedido. E o que ele fez? Ele nunca mais pôs os pés na Academia Brasileira de Letras, né? Boa. Então, assim... Essa eu não sabia, você sabia? Não, essa eu não sabia, mas é boa. E era uma pessoa que era filho de padre, então vocês imaginam, né? No final do século XIX, ser filho de padre não é uma coisa fácil, né? Tanto é que o folclore brasileiro fala que filho de padre é mula sem cabeça, né? Não tem uma coisa assim? Então, já dá a entender a percepção da sociedade e os tabus que ele vivia. E mesmo assim, ele se mantinha atinente ali, íntegro com aquilo que ele acreditava. Não importa se a gente concorda ou não, eu acho que a importância é essa, de tentar manter a integridade e não vendê-la... Coerência. Não vendê-la ao sopro do vento, né? Maravilha. Então, por isso. Vamos lá. Time de futebol. Nossa, que difícil, porque eu sou uma das pessoas menos interessadas em futebol. Eu só conheço o Vélez Sarsfield Futebol Clube por conta do Vélez Sarsfield, que era o autor do projeto civil. Então você Não, mas não é obrigado a torcer. Não, mas eu vou falar, senão minha família vai me deserdar. Tá, tudo bem. Porque o que acontece? Eu sou... Ele é corintiano, certeza. Eu sou corintiano por afinidade, pode? Tá Porque bom, assim, né? senão vão me tirar de todos os Tá testamentos. tudo bem. Entendeu? A indicação de um filme. Indicação de um filme, vamos lá. Filme...
eu assisti um recentemente que era muito bom. Eu já sei o filme que eu vou indicar. Eu acabei de ler o livro, inclusive. Eu gostei tanto do filme que eu fui ler o livro. Assassino da Lua das Flores. Assassino ou Assassinos da Lua das Flores. Não sei se vocês já viram, Não. né? Estrelado pelo Leonardo DiCaprio e pelo Robert De Niro. Então, só por isso Só já é por isso recomendável, já. né? Claro, claro. E assim, eu acabei descobrindo... Posso falar um pouquinho dele? Claro. O que aconteceu esse filme? Ele é baseado num fato real. Aliás, um fato que deu origem ao FBI. Né? O que aconteceu? Em Oklahoma, no início do século passado, num condado, o condado de Osage, que recebe esse nome Osage County, por conta da tribo indígena que foi morar ali, a tribo dos Osage. Né? E essa tribo indígena, ela foi escorraçada das terras ancestrais, que eram mais ao sul, próximo ali ao Kansas e tudo mais, e acabaram indo para essa área pedreguenta, que não tinha como criar nada, que era extremamente adversa a qualquer tipo de pecuária e atividade agrária, e ficaram felizes com isso, porque imaginaram que aqui ninguém vai querer brigar com a gente. Só que no início do século passado, acabou se descobrindo que ali havia um dos maiores reservatórios de petróleo dos Estados Unidos. Eu já vi esse filme, agora que eu lembrei. Aí causou a confusão toda. E aí o que aconteceu? Aconteceu que uma série de assassinatos dessas pessoas começaram a ser praticados por pessoas articuladas com banqueiros, juízes, governador se do estado. casando com as indígenas também. Havia uma corrupção Eu vi sistemática na política Tudo a ver e no com a realidade. judiciário de Oklahoma, interessante até por esse aspecto, que favorecia o homem branco. Até nesse ponto é interessante da perspectiva do direito civil, porque o próprio governo americano impôs um sistema de curatela aos índios ali. Então eles não tinham como gastar sem autorização dos curadores. E as pesquisas desse cara, que é o David Graham, que fez o livro, e o livro é sensacional também, evidenciam que a maior taxa de mortalidade dos indígenas era daqueles que estavam sob curatela. Porque os curadores foram os maiores beneficiários, foram os maiores... Eles se casavam com elas. Isso. Esse filme é muito bom. Eu não assisti, Então, não, eu quero ver. vale muito a Vale pena. muito bom. Bom, agora um livro, que não seja esse, porque esse já foi indicado, um outro livro. Tá bom. Um outro livro, né? Pode ser qualquer gênero de livro, Claro, né? claro. Eu vou falar pra vocês o seguinte. Eu gosto muito de ler. Muito, muito, muito mesmo. E eu gosto de todos os tipos de livro. Ultimamente eu tô lendo bastante história em quadrinhos, né? Que tem até uma pecha, assim. Tem um pessoal que acha que história em quadrinhos é um sublivro, né? Não. Mas tem um livro de história em quadrinhos que eu acho sensacional. Acabou de ser lançado, eu já li. Porque ele ficou muito tempo fora do mercado nacional. Na verdade, é da década de 60. E ele foi republicado agora esse mês pela editora Pipoca Nanquim. Se chama O Eternauta. Esse livro é uma história em quadrinhos que foi escrita na década de 50 e 60 na Argentina por um quadrinista argentino, Osterheld, e desenhado pelo Solano Lopes, que é um desenhista quadrinista muito famoso. Conta a história de um futuro distópico em que a Buenos Aires sofre uma intervenção extraterrestre. E aí, o personagem principal, o Eternauta por quê? Porque ele é um navegador da eternidade. Ele viaja no tempo, ele vai pra frente, vai pra trás e tal. Ele é o personagem principal que tá tentando se ver ali à luz daquela invasão. Não se parece com o Milley, não, né? Não. Aliás, essa que é a abordagem interessante dessa obra. Por quê? Osterheld, para quem não conhece, foi um desaparecido político da ditadura argentina. Até hoje o corpo dele não foi encontrado. Né? Ele era de esquerda, ele era um intelectual de esquerda, ele desapareceu, ele foi uma vítima da ditadura argentina. E o Eternauta, ele é a todo momento uma parábola da invasão, o que eles falam que é invasão extraterrestre, mas na verdade é a ingerência do governo americano da época nos estados latino-americanos e a ditadura que ali era imposta. Tanto Então é que tem uma assim, mensagem paralelo subliminar aí. com a Revolução dos Bichos aí. tem. Então, por exemplo, os seres humanos que sobreviveram ali à primeira onda de choque de invasão, eles acabam recebendo colares e eles viram praticamente robôs. Eles não pensam. Então, é a ideia de que o pensamento humano ele é limitado pela ditadura e o invasor, o real invasor, ele não está ali dentro. É um ser externo que está se valendo de pessoas da própria sociedade para agir com seus próprios interesses. Então, o americano nunca pisou em Buenos Aires para impor a ditadura, né? Então, tem toda essa ideia. Eu acho que é muito bacana. Muito massa. Tem uma série de recortes que valem a pena nesse livro. Maravilha. E agora, então, estamos chegando ao final do Maravilha. nosso episódio, mais um episódio. Hoje, com uma exposição, uma aula belíssima aqui sobre as alterações propostas, o anteprojeto da reforma do Código Civil
pelo professor Thales Valim, que veio, diga-se, veio de Ituiutaba exclusivamente para gravar esse episódio aqui conosco. A gente fica muito honrado. Muito obrigado, professor. Eu que fico e agradeço o convite. Faça suas exposições finais, agradecimentos que desejar. Olha, novamente, né, foi um prazer vir falar de um dos assuntos que eu mais gosto na minha vida, que é direito civil, né, já deu para perceber, né, meus ídolos são civilistas, agora que eu parei para pensar, mas, para além disso, conversar com vocês, e eu acho que é isso que a gente precisa fazer quando a gente tem projetos de lei que afetam, assim, várias áreas da nossa vida, né, Claro. e a comunidade inteira. É debater, é tentar trazer para a esfera pública do debate essas questões para que a gente possa pôr luz a isso antes que vire lei, Com né? certeza. Porque é essa a necessidade que nós temos hoje, é de, em grande medida, a população entender que o processo cívico ele não acaba no fim de uma eleição. Né, que a gente precisa exercer cidadania a todo momento, entender os projetos de lei que estão ali, cobrar os representantes que nós temos, votar. Eu voto naquelas enquetes do Senado, não sei se valem de alguma coisa, mas eu estou sempre votando ali para tentar pelo menos mostrar para o meu representante a minha opinião e a opinião majoritária da sociedade, porque eles estão como representantes, eles não estão ali em posição própria. Então eu acho muito importante e agradeço o convite e a escolha do tema. A gente que agradece, né, professor Eduardo? Maravilha. Quer fazer algum agradecimento? Agradecer mais uma vez, né, por essa oportunidade de estar sempre aqui. E acho que isso que o Thales falou é muito valioso, né? Acho que o nosso podcast, esse podcast que o Zé comanda tão brilhantemente aqui, o Legal Talks, e Imagina. eu não falo isso pra Nossa, puxar sardinha, não, mas é porque realmente é um espaço de debate, é um espaço de exposição de ideias, de contrariedades, né, de enfrentamentos, e isso vai levando a um amadurecimento, vai levando a exposição, vai levando, eu acho que conhecimento para mais pessoas, de forma mais leve, de forma mais descontraída, né, e isso é muito, eu acho, valoroso hoje. A gente Claro. precisa realmente ter espaços assim, então eu estou muito feliz do Thales ter vindo. Obrigado, meu amigo, e a você sabe que eu te agradeço todos os dias. Vamos estar mais Tamo junto tarde sempre. hoje, inclusive. Com certeza. Né? Mas eu quero deixar bem claro aqui às pessoas que às vezes têm uma noção do seguinte: eu sou um mero apresentador aqui desse podcast. Lógico que eu aprendo aqui todos os dias, cometo os meus erros aqui, que são corrigidos, inclusive às vezes até ao vivo. Fui corrigido pelo professor Gabriel da forma de tratar as pessoas com autismo. Né? Eu disse que as pessoas com autismo seriam pessoas portadoras de autismo, e não é. Fui corrigido. Então eu aprendo todos os dias aqui. Agradeço imensamente todos os nossos convidados que vêm aqui fazer as exposições, contribuir para o meu aprendizado e o aprendizado nosso, né? daquelas pessoas que nos ouvem. Para o E nosso. eu vou deixar uma missão para vocês dois, que são professores de universidade pública, que levem esse episódio para que os alunos possam assistir, porque a contribuição é valiosíssima e gratuita. Né? Eu É isso acho que nós hoje os precisamos. alunos da UENG viram que eles têm um professor de direito civil que Brilhante. acho que do mais alto nível. Mais né? alto Acho que nível. eles puderam ver isso. Eu tenho certeza que quando eles estiverem assistindo esse episódio, eles vão perceber isso. Com certeza. A capacidade do professor Thales aqui foi comprovada com brilhantismo, não deixando também de validar a capacidade também do nosso querido professor Eduardo Santos, Estou aqui só para que provocar. também é uma autoridade do direito constitucional no nosso Só país. para provocar um pouco o debate. Para quem não sabe, o professor Eduardo Santos é um dos que mais vende livros de direito constitucional no Brasil hoje. Portanto, com certeza, esse podcast contribui muito para a formação profissional de todos aqueles que nos seguem e nos assistem. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative as notificações e compartilhe com os colegas. Agradecer mais uma vez a presença do nosso convidado, professor Thales Valim, professor Eduardo Santos, e aos nossos patrocinadores, Café Cajubá, Dr. Luciano Lopes, Dr. Luciano Lopes, Banca de Advogados de Belo Horizonte, a Next Corporate, que é a empresa de consultoria, e a JB Joias, que é uma joalheria, também apoia o nosso podcast. Meu muito obrigado a todos. Até o próximo episódio.